Bom, bem-vindo de volta. Hoje nós vamos falar de novo sobre clichês, como usá-los ou como evitá-los, né, na sua história. Clichês, eles são um problema porque, como eu já disse no vídeo anterior, né, você pode achar ele no link aqui, eles chateiam o leitor. Eles são uma saída fácil para o autor e eles são daqueles elementos que começam a irritar um leitor e ele vai acumulando, né? Sim, não só os clichês, mas outros elementos que o leitor não gosta, e até que ele termine de parar a leitura, né? E não tem nada pior para o escritor do que isso, né? Então, no vídeo anterior, né, nós falamos do clichê da descrição do espelho, né, da clichê do alter ego do autor, né, que então a descrição do espelho é quando o personagem fica se olhando no espelho e se descrevendo, né, altamente narcisista, né, quer dizer, tudo que um protagonista não poderia ser. O alter ego do escritor é quando o protagonista, algum personagem, consegue tudo que o autor queria ter. Você fala, meu, não é esse o objetivo de você estar fazendo quando você está escrevendo um livro, né? O objetivo é outro, né? E as referências pop, como elas podem se tornar forçadas e até atrapalhar ou não melhorar a sua história, né? Então, a sua história não vai ficar melhor por causa das referências pop que você está colocando nelas. Hoje, então, nós vamos falar de mais alguns. O primeiro é um clichê clássico, que é o clichê do escolhido. O escolhido nasceu com a mitologia muito mais a grega do que as demais, né, a greco-romana, porque você tinha essa ligação dos deuses com os seres humanos, né, e os heróis, que quase sempre eram semideuses, né, eram humanos com poderes especiais, terminavam sendo destinados até pelos deuses a fazer isso, aquilo, aquele outro, né? E essa questão foi se propagando, né? Essa ideia foi se propagando até se tornar o clichê que se tornou hoje. Que a questão é, muitas vezes o autor pensa, como é que eu vou colocar o meu personagem, né, o meu protagonista na história? Já sei, ele vai ser o escolhido para resolver tal problema, só ele vai resolver, né? E não necessariamente isso é verdade. Você pode colocar uma história do ponto de vista de uma batalha, do ponto de vista de um soldado, porque você decidiu que o soldado vai ser o seu protagonista. Ele não precisa ser o escolhido, ele não precisa ser nada, mas tudo bem. Entendeu? De qualquer maneira, o escolhido se tornou um clichê, né? O ponto disso é o que? Você pode trazer um elemento bom, você pode trazer um elemento ruim, né? Então, por exemplo, você pega um exemplo clássico do escolhido, que é o Harry Potter. O Harry Potter, ele é um problema porque ele é o escolhido, Então, você sabe que é chance enorme que o escolhido não vai morrer até o final. Por quê? Porque ele é o escolhido. Se ninguém pode fazer nada a não ser ele, então isso virou um problema. E 2, ele faz tudo, né? Ele é um chato, ele é um mala, ele ele é uma peste, entendeu? E por quê? Porque ele é o escolhido, tudo bem, passa a mão na cabeça dele, porque ele precisa dele, né? E um lado bom, assim, o outro lado disso, por exemplo, quando a ideia termina sendo bem trabalhada, né, é até no primeiro filme da trilogia Matrix, né, que é quando o Neo é colocado como o escolhido e tem todo aquele questionamento, né? Pô, será que eu sou escolhido mesmo? Que enorme responsabilidade ser o escolhido, né? Poxa, você vai, né? E tudo isso é jogado em cima dele, dentro de uma ambientação, dentro de um contexto mais maduro, mais adulto, né? E aquela de, eu sou escolhido, que bom, né? Quer dizer, você termina sendo um problema. E você vê no fundo, eles trabalham até o conceito de
ele morre antes, né? Ele vai lá ver a oráculo fala, não, você não é o escolhido. Talvez em outra vida. Entendeu? Então, pô, ferrou, né? E aí? Pô, eu não sou o escolhido, né? Aí o que acontece? Ele tem que morrer, o que termina sendo até interessante, porque ele chega uma analogia, o nome dele é Neil, que do inglês a gente vai ver que é novo, né? Ele tem que deixar de ser ele para se tornar o escolhido, né? É muito e trabalha muito o conceito da jornada do herói, né? Que o herói, para se tornar o que ele deve ser, ele precisa sacrificar uma parte do que ele é antes. Então você vê que, assim, o simples fato de ser escolhido, entendeu? Não quer dizer nada, né? Lembra uma historinha, acho que se não me engano, do Historiador Veríssimo, que o rapaz lá, o protagonista, vai numa taróloga, ou coisa que valha, e ela lê, e ela vê alguma coisa, você vai em Viena, e você vai encontrar uma mulher muito linda, e não, mas você vai morrer, né? E é evidente, o cara nunca foi para Viena, né? Então, ele nunca encontrou, mas aí às vezes ele ficava se pensando, né? O que eu não devo estar perdendo, né? Então, porque ele não teve a vida dele em perigo, mas também não encontrou a mulher magnífica que ela disse que ele ia ser encontrado. Então, assim existe um elemento de escolha, né? Então, acho que assim, esse é o ponto que você pode trabalhar melhor o conceito do escolhido, né? Não é você escolhido, vai lá e se vira, né? Entendeu? Ou eu sou escolhido, eu sou o fodão, posso fazer o que eu quiser. Então, existem por isso que esse é na verdade o ponto que a gente está fazendo essa dica. Mas não use, entendeu? Use, mas saiba como usar, né? Pegue a ideia, o conceito e desconstrua o clichê, né? Porque é muito engraçado. Eu cheguei a ler algumas coisas sobre clichês. Clichês que nenhum autor devia usar, mas muito autor usa. Quer dizer, como eu falei, Harry Potter usou, você tem inúmeros outros que usaram. Isso passou na mão do editor. Então o editor não leu e falou, tá com esse clichê do escolhido, não vou querer. Não, entendeu? Ele aceitou, o livro virou um sucesso, um best-seller, virou filme, virou série e pau. Então, quem sou eu para dizer é proibido? Não. Ou não use. Saiba como usar, né? Saiba como usar. É a mesma coisa, na verdade, um outro clichê de personagem, né? E isso não necessariamente é o protagonista, normalmente é um mentor, um assistente, um amigo, né? É o que a gente chama de nobre selvagem. Uma coisa que até foi criticada há bastante tempo, já está sendo bastante criticada, que é quando você precisa colocar um elemento, né, de diversidade na sua história e você termina caindo nesse clichê, né? Qual é o clichê? Quer dizer, é o nativo americano que é ligado com a terra, então ele é sábio. É o afro-americano que tem medo, mas ele é bonzinho, né? É o oriental que é honrado e sabe artes marciais. Não. Se você é oriental e não sabe artes marciais, o que está acontecendo errado com você? Quer dizer, acho que eles nascem sabendo artes marciais, né? Quer dizer, vou falar sério, né? Não, né? Eu mesmo faço artes marciais e a gente vê um monte de gente que fala, nossa, né? Pô, você faz, eu não faço, quer dizer, né? Então às vezes você sabe alguma coisa da cultura da pessoa que a pessoa da cultura não sabe, né? E do mesmo jeito que às vezes ela sabe alguma coisa da sua cultura que você mesmo não sabe. Então, né, saia desse conceito, porque na verdade atualmente ele veio para trazer a diversidade, esse conceito veio trazer a diversidade e atualmente ele só mostra o inverso, né? Ele mostra a essência do lacração, do woke, né? Quer dizer, você só está fazendo isso para mostrar a diversidade. Não, quer dizer, vai. E pior, né? Porque, trazendo para os dias de hoje, você ainda tem o conceito do personagem homossexual, que ele é sensível, né? Se você não é homossexual, você não é sensível. E todo homossexual tem que ser sensível. Quer dizer,
é ruim. Isso é um estereótipo, é péssimo, né? Quer dizer, sabe, a pessoa pode ser... quer dizer, a gente tem a tríade aí na história da China, que era um bando de bandidos, né? Eles não eram nada honrados. Quer dizer, né? Então você não necessariamente precisa ter esse conceito de é assim daquele jeito. Não, né? Foge disso, quer dizer, evita esse elemento, né? Um terceiro clichê é o clichê do sonho revelador, né? O sonho revelador. Então, às vezes o personagem precisa ter alguma coisa, um vislumbre de alguma parte da história, né? Então ele teve um sonho, e o sonho dele é totalmente lógico, é totalmente lúcido. Quer dizer, veja bem, não que isso seja ruim, mas você precisa dar de novo, entendeu? Se você não dá lógica para isso, você não dá fundamento para isso, termina se tornando um clichê. Por quê? Porque os sonhos são 90% dos sonhos são uma maluquice. Não que você não vá ter um sonho, você não possa ter algum sonho lúcido, mas é o que eu falo assim, às vezes o que na realidade pode acontecer, entendeu? Numa história, soa forçado. Por quê? Porque nós não sabemos o que vai nos acontecer, enquanto num livro todo mundo sabe que tem um autor por trás dele, então nada é coincidência, né? Sabe? Então você tem que evitar isso, a não ser, evidentemente, que você tenha uma lógica para isso. Então, sei lá, você esteja num mundo de fantasia, um mundo fantástico, né? Uma história com magia, uma história em que você tenha alguma coisa ligada aos sonhos. Então, por exemplo, você tem 2 exemplos clássicos disso, de como isso não vira um clichê quando é bem trabalhado, é o próprio Sandman, né? Então, é evidente que os sonhos podem ter lógica e tudo se a pessoa que está dirigindo eles, o protagonista da história é o Morpheus, né? Então, ninguém vai falar, mas ele está tendo sonhos lúcidos, que coisa ridícula. Não, cara, sabe, se o Deus dos sonhos está dando sonhos lúcidos para ele, quem sou eu para dizer que isso não é verdade, né? E um outro, até saindo do conceito de fantasia indo para o conceito de ficção científica, é o filme A Origem, o Inception em inglês, em que o personagem do Leonardo DiCaprio entra nos sonhos para roubar informações. Então eles criam sonhos lúcidos e lógicos, né? Apesar de ter certa logicidade, é muito engraçado, né? Passou um trem no meio da cidade, que coisa lógica, está num sonho, né? Tudo bem. Então eles até brincam com esse conceito do fato do sonho ser lógico ou não ser lógico, né? Mas existe uma base para o sonho ser lógico, né? Está na cabeça de alguém criou tudo. Então termina sendo uma história excelente, termina sendo saindo do conceito do clichê, e muito pelo contrário, e termina sendo muito bom, porque como sai do clichê, né? Você termina falando, nossa, ficou muito, muito melhor do que eu imaginava. A mesma coisa acontece com o próprio Sandman, né? E o último, na verdade, não é um clichê, só um artifício que muitos autores usam, e autores não necessariamente que estão começando, né? Antecipar uma reviravolta, né? Alguma coisa no texto. Então, não está acontecendo nada, né? O leitor deve estar meio chateado, né? O protagonista está lá à toa, mas mal sabia ele que tudo ia mudar em poucos momentos. Para que você vai fazer isso? Então, para que você está estragando a surpresa? Entendeu? Para deixar o leitor, né, interessado numa parte que você acha que de repente está fraca, entendeu? Você quebra a surpresa dele daqui a 5, 6, 10 páginas, um capítulo, sei lá. Entendeu? Quer dizer, você tem que tomar certo cuidado. Não vou dizer que isso é um clichê, não é um clichê. Entendeu? É só um artifício que muitos escritores usam, né, para manter a história deles interessante,
sem perceber que na verdade eles estão acabando com a surpresa que vai vir à frente, porque se eu estou esperando a surpresa e se ela não for tudo o que eu estou imaginando, entendeu? Eu termino ficando decepcionado. Então, para não ficar decepcionado, não conte, né? Deixe a surpresa lá, entendeu? Não use esse artifício se você puder não usar, né? E como sempre, essa foi a dica de hoje, né? Não use clichês, ou aprenda a usar os clichês antes de usar, né? Pesquise sobre eles para poder descaracterizá-los e usá-los da maneira correta, né? Para até encantar o leitor, né? Que fala, é só um clichê e termina não sendo. E, bom, curte se você gostou, compartilha com algum amigo seu que esteja começando, né? Para ele não usar, ou se ele usar da melhor maneira possível, não vou nem dizer da maneira correta, né? Mas da melhor maneira possível. E, bom, nos vemos na próxima, né? Até mais.